Mobilidade urbana, principalmente nesse tempo, né, das campanhas municipais, excepcionalmente, ele é um tema bem recorrente porque são eleições dos municípios. Então, as propostas, a mobilidade, a organização que o município tem. Todo mundo mora nas cidades, né, isso é até um jargão. Então, esse é o momento que mais se preocupa, que você vai ver mais propostas com relação à mobilidade urbana, que realmente o Brasil enfrenta um problema histórico e vive um caos, como é notícia em todos os locais. Na sua opinião, nesse pleito eleitoral, esse tema está em evidência? Porque a gente escuta muito falar sobre a política, quem é que está apoiando, quem aderiu, onde é que vai ter comício, quem teve mais gente no comício, no evento. Na sua opinião, esse tema mobilidade urbana, que diz respeito à nossa realidade, ele está sempre em evidência ou não? Tá sim. E principalmente, como eu disse, nas eleições municipais. Só para você ter ideia, por lei, é obrigatório ter código diretor em municípios com mais de 20 mil habitantes. Então, onde acontece isso, realmente, pelo menos as propostas têm, nesse sentido, relevância e tem tido tem sido amplamente divulgado pelas campanhas, pelo menos a proposta, né? Não sei se vai se concretizar, mas a gente está vendo esse ano, como sempre vê, e o espelho, a cidade de São Paulo, por exemplo, todos os candidatos lá, acho que é um esforço que a gente faz aqui, que trabalha na mídia, acompanhar tudo que está acontecendo lá, por exemplo, tem inúmeras propostas, e as principais propostas dos principais candidatos de lá, quanto das outras localidades, são na mobilidade urbana. Pelo menos nas capitais do país, esse é o principal tema das propostas dos candidatos. Você vê prédio de 1 quilômetro, metrô que liga as comunidades, enfim, faixa azul, todas essas propostas de ciclovia são de mobilidade urbana e de organização do trânsito nos municípios. Fernando, hoje, atualmente, qual é o maior problema que você vê aí que traz esse caos para a mobilidade nas cidades? A resposta é uma que a gente sempre traz aqui, que é a falta de planejamento. Isso se reflete onde? As cidades, principalmente os centros comerciais, elas são muito estreitas. As ruas pequenas e muita gente trafegando naqueles locais. Então, falta de espaço com quantidade imensa de pessoas vai gerar esse caos urbano que temos. Além disso, a grande proporção de carros, a quantidade de carros. Por exemplo, quando você pega hoje o retrato, o espelho das grandes cidades, você tem os carros com uma pessoa apenas e números. Então, isso lota o centro urbano e chega ao ponto de chegar como São Paulo, de ficar como São Paulo, onde tem rodízio de carros. Aí, e o rodízio, só para você ter ideia, seria uma proposta para solucionar um problema. E foi dificultar ainda, porque qual foi a solução que aconteceu? O pessoal compra 2 carros para ter uma placa em cada dia e burlar essa norma. Então, criar lei, forçar, obrigar a população a agir como manada não vai dar certo. O ideal é que realmente se planeje e organize uma cidade voltada para todos. É muito comum, né, a gente ver os grandes centros como São Paulo, por exemplo, que tem esse problema de mobilidade urbana, principalmente em horários de pico, né? Mas trazendo aqui para a nossa realidade, no sertão, especificamente Cajazeiras aqui, a gente já percebe esse aumento na dificuldade, nesse caos que existe na mobilidade urbana, principalmente nos centros das cidades. Como você vê esse crescimento desse caos assim nas cidades pequenas, por exemplo? É falta de planejamento urbano. As cidades cresceram sem estarem preparadas para isso. Apesar que aí é um ponto que ressalvo que a maioria não sabe, mas o Brasil tem inúmeras cidades planejadas. Não só Brasília, tem várias, mas as que não são planejadas, elas crescem de forma desordenada. E isso é um espelho do que temos hoje. E você pode ver isso nos loteamentos novos. O que é que está acontecendo hoje com a expansão de sua cidade? Como é que ela está crescendo atualmente? De forma completamente desordenada. O cara vai lá, o pessoal vai lá, constrói suas casas, anos depois vem um serviço de pavimentação, para depois vir um serviço de saneamento, quebrar a pavimentação, enterrar as tubulações. Então, está acontecendo isso agora, exatamente agora, no ano de 2004 está acontecendo isso, e é consequência do que aconteceu também antes. Então, as cidades cresceram de forma desordenada. E a solução para isso, para dizer, é simples, né? A implementação é difícil,
mas a solução para isso é o que países desenvolvidos fazem. Investem em transporte público urbano. E aí eu quero abrir um parênteses para não ficar um corte de fachada, né? Investir em transporte público urbano não é só ter ônibus nas cidades, é ter ônibus com 4 pilares: conforto, segurança, preço e qualidade. Se não tiver esses 4 pilares, não vai. Porque se você coloca o ônibus sem ter qualidade, ninguém vai, porque não tem conforto. Quem é que quer andar no ônibus sem conforto? Quando eu morava em Campina Grande, por exemplo, eu pegava 2 ônibus, todo dia os caras pulavam a catraca e não tinha como impedir porque roubavam. Se não tiver segurança, ninguém vai. E se não tiver agilidade, são 4 pilares, né? Segurança, conforto, que economize tempo e que tenha qualidade. Se não tiver todos os 4 pilares, não existe transporte público urbano e nunca vai existir. Fernando, você está trazendo já a solução, né? Uma das soluções para esse caos urbano que acontece nos grandes centros. Se a gente faz um recorte aqui dentro da nossa região, para o sertão, cidade pequena, transporte público já teve, inclusive, em Cajazeiras, mas não deu certo. Eu lembro que na minha infância... Não deu certo porque não tinha conforto. Tinha segurança, aqui a gente não tem um índice alto de criminalidade, mas não teve 2 pontos. Dos 4 pilares, não teve 2. Conforto. Acho que quem pegou aqui, eu ainda peguei, era sucateado completamente. Quem é que quer andar num ônibus sucateado que passa numa vibração no calçamento, você tem que tapar o ouvido. E não tinha qualidade. Então, não tinha qualidade, que é o conforto, e não tinha o outro pilar, que era a rapidez, né? A velocidade de locomoção. Se eu pegar um mototáxi, por exemplo, aqui em Cajazeiras, eu chego mais rápido que o ônibus. Se eu pego um táxi, eu chego mais rápido que o ônibus. E só para fazer uma observação ainda sobre esse tema, Patos, por exemplo, que é uma cidade um pouco maior do que Cajazeiras, mas está aqui pertinho, teve lá transporte público urbano. E aí tinha até qualidade, os ônibus com ar-condicionado, mas chegou a falir o sistema. Por quê? Porque os táxis diminuíram o preço e era mais barato. Então tem que ser mais barato, tem que ser mais rápido e tem que ter conforto, além da segurança. Senão, não funciona. E aí a gente... Fica aqui o apelo para esses novos candidatos, né, os futuros gestores, que pensem nessa parte, né? A mobilidade urbana é importante para que a gente possa ter mais tranquilidade em viver nos grandes centros e também nos pequenos centros. Aqui, por exemplo, é um caos para você estacionar. Para encontrar uma vaga, por exemplo, de estacionamento, é bem difícil. Foi colocada a Zona Azul, que é uma forma de... mitigadora, né? Tem uma fluidez ali, mas acaba que você chega, nunca tem. Nem nas adjacências, né? E aí, Fernando, eu queria que você fizesse um resumo e um arremate final sobre esse tema em relação ao sertão. Sim. Aqui, trazendo especificamente para Cajazeiras, só para você entender como estamos situados no exato momento. Cajazeiras tem um código de diretor que é de 1976, 1979. Isso é antes das eleições do fim do regime militar, por exemplo, certo? Então, nós temos um código extremamente desatualizado, apesar de ter qualidade para a época, mas extremamente desatualizado. Isso é reflexo do que está acontecendo nas outras cidades. Então, se você me pergunta o primeiro passo é documentar. O documento de mobilidade, de organização urbana, é o código diretor do município. Então, você que é cidadão, cobre de seus representantes para que eles agilizem o código municipal, o código de obras, porque esse código diretor é quem organiza o município, quem vai dizer as ruas principais, onde é estacionamento, como se pode construir, como se pode demolir, o que é área de indústria, área comercial, área residencial. Ele que vai dizer todos esses índices do município e a organização do município legal. Então, tendo um código diretor é o primeiro passo, porque o que tem na lei é o que a gente vai pedir. E ter o cuidado, né, para os nossos queridos e honestos representantes não começarem a botar artigos infundados para seu benefício próprio, né? Como a gente vê inúmeras vezes, para que o Código Diretor seja realmente feito tecnicamente, para que a cidade, daqui a 20 anos, ela ainda esteja organizada.